iniciar pelo pezinho, tá? Então, a gente vai fazer agora um anel mágico. E dentro do anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos, sem contar o primeiro ponto que eu fiz, tá? Que foi só um pontinho pra fechar o anel. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou puxar um pouco a linha. E aqui no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E nesse ponto, eu vou colocar o marcador, tá? Então, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto da carreira de base, fechando essa carreira com 12 pontos baixos, tá? Eu vou fazer aqui os 12 pontos baixos e já volto pra gente dar continuidade. Fiz os 12 pontos baixos, tá? Agora, na próxima carreira, vamos fazer um ponto baixo, e nesse ponto eu vou colocar o marcador, e no próximo eu vou fazer um aumento, tá? Eu vou fazer mais 3 carreirinhas de aumento, tá? Essa aqui é um ponto baixo e um aumento. Quando chegarmos aqui, a gente vai estar com 18 pontos baixos, tá? Que essa aqui é a terceira carreira. A quarta carreira vai ser 2 pontos baixos e um aumento. Quando a gente finalizar a quarta carreira, a gente vai fechar ela com 24 pontos. A quinta carreira vai ser 3 pontos baixos e um aumento. Quando eu chegar no último ponto, a gente vai fechar a carreira com 30 pontos baixos. A sexta carreira vai ser 4 pontos baixos e um aumento, tá? Quando a gente fechar o último ponto da sexta carreira, a gente vai estar fechando ela com 36 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer essas carreirinhas de aumento. Quando eu chegar na sexta carreira, eu volto pra gente dar continuidade. Cheguei na sexta carreira, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta carreira e 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Essa carreira a gente fecha ela com 36 pontos baixos, tá? A carreira de número 7 e a carreira de número 8 vai ser de ponto sobre ponto, tá? Sem aumento. Então, vamos ser 2 carreiras com 36 pontos baixos, tá? Eu vou fazer aqui as minhas 2 carreiras e eu volto pra gente dar continuidade no nosso pezinho. Fiz as 2 carreiras, tá? Essa aqui é a última carreira de aumento e 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Agora, a gente vai fazer a definição da parte da frente do pezinho, tá? São 3 carreiras de diminuições seguidas. A carreira de número 9, eu vou fazer 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 8 diminuições seguidas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. E agora, 10 pontos baixos, tá? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Fiz os 10 pontos baixos, tá? O pezinho já começa a pegar a forma, tá bom? Essa carreira aqui, a gente fecha ela com essas diminuições, ela fecha com 28 pontos baixos, tá? Agora, vamos para a próxima carreira, que é a carreira de número 10. Vamos fazer 10 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos baixos, tá? Agora, eu vou fazer aqui, nessa carreira de baixo, a gente fez 8 diminuições. Agora, eu vou fazer 4 diminuições, tá? Dois, três e 4 diminuições. Agora, são 10 pontos baixos até aqui no último ponto, tá? Eu vou fazer os 10 pontos e já volto. Fiz os 10 pontos, tá? Essa carreira de número 10, a gente fecha ela com 24 pontos, tá? Aqui, novamente, são 10 pontos baixos, tá bom? 10 pontos baixos, e aqui na frente, essa carreira a gente fez 4 diminuições. Nessa próxima carreira, que é a carreira de número 11, nós vamos fazer 2 diminuições e 10 pontos baixos, tá? Totalizando 22 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer essa carreirinha e volto pra gente dar continuidade. Terminei a carreira de número 11, tá? Eu já coloquei um pouco de manta aqui dentro, tá? Porque a nossa última carreira de diminuição, a gente vai começar a subir a perninha, tá? Essa carreira aqui, fechamos ela com 22 pontos baixos. A carreira de número 12 até a carreira de número 30, com um total de 19 carreiras, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, somente 22 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas 19 carreiras, tá? E aconselho vocês a ir aí colocando, conforme forem subindo, e colocando manta, tá? Pra depois não ficar muito difícil de fazer o detalhezinho do pezinho, tá? Pra ele ficar bem cheinho aqui na pontinha e ficar bonitinho. Porque eu já fiz um pra adiantar o trabalho, pra ser mais rápido, tá vendo, ó? Eu já fiz um e ele tá bem firninho. E aqui em cima, eu deixo sem manta, tá? Então, eu, mais ou menos uns 4 dedinhos assim, ó. Não, uns 3, mais ou menos. Eu encho com a manta. Depois, aqui na parte de cima, eu deixo sem. Porque é essa parte aqui que a gente costura na boneca. Se a gente deixa cheio, normalmente as perninhas ficam mais... muito torta, né? E eu não consigo costurar e fixar ela no corpinho. Então, eu sempre deixo uma parte de cima sem manta. Mas aqui embaixo tá bem cheio. Então, conforme vocês forem trabalhando, vão colocando manta, tá? Deixa mais ou menos, vamos ver aqui mais ou menos quantas carreiras, sim. Ó, tá, a manta tá até aqui, ó, mais ou menos. Tem uma, duas, três, 4 carreirinhas, tá? E essa carreirinha de acabamento que a gente vai fazer junto, tá bom? Então, eu vou fazer as 19 carreiras e volto com vocês pra gente dar continuidade. Eu fiz as 19 carreiras, como eu falei, tá? E agora, a gente vai unir os dois lados, tá? O que que a gente vai fazer? Se eu unir ele aqui assim, ó, tá vendo? Ele vai ficar torto em relação ao pezinho, tá? A gente quer que ele fica retinho pra gente costurar ele no corpinho assim, né? Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou ver aonde que é o meio do pé, olhando de frente assim, se aqui é o meio.
Aqui é o meio. E vou andar até chegar aqui no meio. Então, eu vou andar mais 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos, tá? Eu vou andar mais 5 pontos. Um, dois, três, quatro, 5, tá? E agora a gente vê se eu fechar ele assim, ele vai ficar no meio. Ele vai ficar no meio, tá vendo? Ó, 5 pontos. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um ponto aqui e um ponto lá do outro lado. Eu vou pôr a agulha aqui, vou pegar o ponto lá do outro lado, ó. Tá vendo? E vou fazer um ponto baixo. Um ponto aqui e um ponto lá do outro lado, ó. E eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu fiz 2. Três, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e pegando os dois lados, 10 pontos baixos, tá? Eu posso tirar o marcador. Vou cortar um pedaço do fio pra gente poder costurar na boneca. E puxo assim, tá? Então, as duas perninhas estão prontas, tá? Agora, a gente vai começar a fazer o braço. Ó, eu já iniciei a mãozinha dela, tá? Eu vou falar pra vocês como foi esse início aqui. Eu fiz aqui um anel mágico, tá? Fiz um anel mágico com 6 pontos baixos. Depois, eu fiz 6 aumentos, tá? Até aqui foram 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos. Depois, eu fiz um ponto baixo e um aumento, tá? Ficando com 18 pontos baixos. Depois, eu fiz 5 pontos baixos, tá? Ó, vamos pegar aqui o aumento, aqui, ó. Esse foi um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Por 3 vezes eu fiz e um aumento, tá? Ficando com 21 pontos baixos nessa carreira. É a carreira de número 4. A carreira de número 5, eu fiz uma carreira de ponto sobre ponto com 21 pontos baixos. Foram só isso, tá? Então, ó, o anel mágico com 6, 12, 18, 21 e uma carreira só com 21 pontos baixos, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o dedinho dela, tá? Esse dedinho, a gente vai fazer 5 pontos altos, mas sem fechar ele por completo, tá? Eu dei uma laçada na agulha, vou aqui no meu próximo ponto, puxo a linha e tiro as 2 alcinhas da frente, ficando com 2 alcinhas na agulha. Dou uma alçada na linha, ponho no ponto, no mesmo ponto, tá? Puxo a linha, tiro as 2 alcinhas da frente, ficando com 3 alças. Eu fiz 2 pontos altos, tá? Vou fazer mais 3 pontos altos, que eu quero 5 pontos altos. Então, eu fiz 2, 3, 4 e 5. Eu tenho que ficar com 6 alcinhas na agulha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, opa, 5 e 6, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fechar 6 alças de uma vez só.
e vou pro próximo ponto aqui, fazendo ponto baixo. Esse aqui é o meu primeiro ponto da sexta carreira, tá? É o primeiro ponto. Então, se tinha 21 aqui, tem que continuar com 21 aqui, contando com esse daqui, tá? Então, eu fiz um, vou fazer mais 20 pontos baixos. Só ponto sobre ponto. Esse primeiro fica um pouquinho ruim, por causa do ponto alto, ele fica um pouquinho ruim, mas dá pra pegar, tá vendo, ó? Ele é bem escondidinho aqui, mas a gente tem que pegar ele. Então, eu fiz, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peraí, deixa eu soltar a linha aqui que tá ruim. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, tá? 21 pontos baixos. Agora, a carreira de número 7 vai ser de ponto sobre ponto, 21 pontos baixos, tá? Aí, você não pode esquecer de pegar o nosso ponto aqui do picô. Picô não, perdão. Ponto bolha, tá? Desculpa, esse aqui é chamado de ponto bolha, não picô, desculpa. Então, ó, tem um e vou fazer mais 20 pontos baixos, tá? Deixa eu levar o marcador lá pra cima, que o nosso primeiro ponto é esse daqui. Vou fazer os meus 21 pontos baixos aqui e volto com vocês, tá bom? Terminei os nossos 21 pontos baixos, tá? A carreira de número 8, eu vou fazer um ponto baixo. Vou colocar um marcador aqui, ó. A gente não tem que ficar tirando ele. Um ponto baixo e uma diminuição. Tá? Eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por 7 vezes, tá? Um ponto baixo, uma diminuição. No final dessa carreira, aqui no último ponto, a gente vai fechar ela com 14 pontos baixos, tá bom? Então, eu já fiz dois, um ponto baixo e uma diminuição por 2 vezes, vou fazer mais 5, tá? Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Terminei a carreira de número 8, tá? Já coloquei um pouquinho de manta aqui dentro, não coloquei muito, tá? Porque a mãozinha, eu não gosto de deixar ela muito firme, igual o pezinho, tá? Já tenho uma mãozinha pronta, ó, tá vendo? Eu não encho muito. E também deixo uma parte aqui, ó, sem manta, tá? Então, agora, a gente vai fazer a carreira de número 9 e a carreira de número 10, de ponto sobre ponto, tá? Com 14 pontos as duas carreiras, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas duas carreirinhas, e quando eu terminar essas duas carreirinhas, eu volto pra gente dar continuidade. Fiz a carreira de número 9 e a carreira de número 10, de ponto sobre ponto. Agora, a gente vai para a carreira de número 11, tá? Eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3 e um aumento. Dois pontos baixos. 1, 2 e um aumento. Um, 2 e um aumento. 1,
2, opa, e um aumento. E o último, que aqui é nosso início, e o último ponto, um ponto baixo, tá? Essa carreira aqui, a gente fecha ela com 18 pontos baixos, tá? Essa é a carreira de número 11. Deixa eu levar o marcador aqui pra cima, pra gente poder enxergar bem onde tá iniciando a carreira. Então, essa aqui é a carreira de número 11, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? A carreira de número 12 até a carreira de número 17, um total de 6 carreiras, vai ser ponto sobre ponto, tá? Aí as carreiras vão ter 18 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer as minhas 6 carreirinhas e volto pra gente dar continuidade. Fiz as 6 carreiras, tá? Como eu falei pra vocês que eu ia fazer, tá? Aqui foi o aumento, ó, que a gente fez, essa carreira aqui, ó. Esse é o ponto de aumento, o último aumento que a gente fez na carreira. E eu fiz mais 6 carreirinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, tá? Isso aqui é a carreira de número 17. A carreira de número 18, eu vou fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 4 aumentos seguidos, tá? Ó. Primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. E o quarto aumento, tá? Agora, aqui no restante, eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Essa carreira de número 18, a gente fecha ela com 18, não, perdão. Carreira de número 18, a gente fecha ela com 22 pontos baixos, tá? Agora, a carreira de número 19 vai ser uma carreira completa de 22 pontos baixos, de ponto sobre ponto, tá? Sem aumento. Eu vou fazer aqui os 22 pontos e eu volto pra gente continuar. Essa é a carreira de número 19, a gente fez 22 pontos baixos sem aumento. A carreira de número 20 vai ser ao contrário do que a gente fez o aumento, tá? Eu vou fazer 8 pontos baixos, eu vou fazer 4 diminuições seguidas e depois eu vou fazer 6 pontos baixos, tá? Aí, ficando com 18 pontos baixos na carreira. A gente só vai diminuir 4 pontos baixos aqui que a gente aumentou eles, tá? Então, eu vou fazer 8 pontos baixos, 4 diminuições e depois 6 pontos baixos, fechando a carreira com 18 pontos baixos, tá? Essa é a carreira de número 20. Eu vou fazer a carreira e volto com vocês para mostrar como tá ficando. Fiz a carreira de número 20, tá? Agora, eu vou fazer mais 6 carreirinhas. Da carreira número 21 até a carreira número 26, vai ser ponto sobre ponto, tá? 18 pontos baixos. Vão ser 6 carreirinhas de apenas de 18 pontos baixos de cada uma, tá? Então, eu vou fazer as 6 carreiras que faltam e eu vou voltar pra gente finalizar, pra deixar já centralizado como tá a outra aqui, ó, tá? A gente tá nessa carreira aqui, ó, que eu fiz a diminuição, vou fazer mais 6 carreirinhas, tá? E quando eu chegar aqui pra fazer o acabamento, eu volto pra gente mostrar pra vocês como tá ficando, tá bom? Eu vou fazer as 6 carreirinhas e já volto. Terminei as 6 carreiras, tá? Totalizando 26 carreiras do início ao final,
tá? E agora, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos na perninha, tá? Tentar deixar reto com o dedinho dela aqui, tá? Então, a gente faz assim, pra ver se tá reto, ó. Aqui é o pontinho pra ficar reto. Então, eu tenho que fazer mais 1, 2, 3, 4 pontos, tá? Do final da carreira, fazer mais 4 pontos pra poder finalizar. E eu também não mexi até o final, tá vendo, ó? Eu deixo um espaço aqui em cima, ó, igual eu fiz na perninha. O bracinho eu faço a mesma coisa, tá? Então, vamos fazer mais 4 pontinhos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Eu viro, vejo se tá centralizado, ó. Ele tá centralizado, tá vendo? E agora, eu faço a mesma coisa que eu fiz na perninha. Um ponto aqui, um ponto lá do outro lado, ó. E faço um ponto baixo. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos, tá? A gente já pode tirar o marcador. Deixamos uma linha para poder costurar. Cortamos. E os 2 bracinhos estão prontos, tá? Agora, a gente vai costurar no corpo, tá? Eu vou arrumar aqui e eu volto pra gente costurar já a perninha e o bracinho no corpo. Ó, esse aqui eu já costurei, tá? E eu coloco o bracinho, se vocês verem, tem aqui uma carreira de diminuição, e depois tem as 3 seguidas que a gente fez sem diminuição, tá? Essa aqui, ó, é um ponto de diminuição aqui. Então, eu fiz 1, 2, 3. Então, eu pego da terceira carreira, que é sem diminuição, coloco o bracinho e deixo ele de ladinho, tá vendo? Ó, não deixo ele reto, deixo ele de ladinho. É a mesma coisa que eu fiz com esse daqui, ó. Ó. Essa daqui é a nossa carreira de diminuição, não, peraí. Aqui, essa daqui, ó. Essa é a nossa carreira de diminuição e 1, 2, 3 sem diminuição. Coloquei ele na direção da carreira e coloquei ele de lado, ó. Ele não tá reto, tá vendo? Ele tá de lado, tá? Os 2 braços estão de lado. Então, esse eu já costurei. É uma costura simples, tá? Não é uma costura complicada. Aí, você vem aqui no corpinho. E pega aqui. Volta no corpinho. Pega aqui. Tá? É uma costura bem simples, ó, não é uma costura complicada, não, tá bom? Eu vou terminar de costurar e eu faço assim, tá? Eu termino de costurar, a hora que chegar aqui no último ponto, eu dou um nó, tá? Eu dou um nozinho aqui, e depois eu passo a agulha por dentro do corpinho e saio aqui. E dou mais um nozinho aqui, então, vai ter 2 nó, no final e aqui onde a gente começou a costura, tá? Aí, depois eu jogo a linha pra dentro do corpinho e corto, finalizo. Sempre tem um nó aqui e um nó aqui. Sempre faço assim, tanto no bracinho como na perninha. Eu dou 2 nós, tá? Pra ter certeza que vai ficar 100% seguro,
tá bom? Então, eu vou finalizar, vou dar os 2 nozinhos e volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Ó, costurei outro bracinho e eu já posicionei as 2 perninhas. Como que eu faço a posição das 2 perninhas? Eu coloco a bonequinha sentadinha, tá? E coloco uma perninha e vejo se tá numa uma posição legal. Deixa eu ver se eu consigo arrumar o telefone, que acho que fica mais fácil. Aí, ó, tá vendo? Eu coloco a bonequinha assim, e se vocês quiserem uma medida mais ou menos, ó, aqui é o início, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta carreira, eu coloquei a perninha, tá? E ela não tá igualada, tá vendo? Porque se eu colocar ela até aqui, a perna não é tão grande, tá? Então, se eu colocar ela aqui, vai ficar só o pezinho pra fora. Então, tem boneca que eu igualo ao bracinho, mas essa aqui não dá pra igualar, tá? Pra gente ficar com a perninha pra fora da boneca, pra ter esse espaço aqui da perninha, tá bom? E aqui é a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta, a gente colocou a perninha, tá bom? Tenta deixar o mais reto possível, os pezinhos dela pra cima, tá? E a costura é igual o braço, tá? A gente vem costurando, dá um nó aqui, joga por dentro do corpinho, dá outro nó. E como a linha aqui, ela é marrom, tá? Um beijinho, não joga no branco, não. Tenta jogar aqui pra cortar ela aqui no corpinho, que não dá pra ver que cortou aqui, se ficar uma pontinha. Se vocês cortarem aqui, vai dar pra ver. Os 2 lados são iguais, tá? Então, eu vou costurar as 2 perninhas e volto pra mostrar pra vocês como tá ficando. Ó, costurei, tá? E a perninha, como a gente tem só a costura, ela fica meia molinha, né? Você pode dar uns pontinhos aqui, tanto aqui como aqui, pra fixar ela. Eu gosto de passar cola, tá? Essa aqui eu já passei cola, então eu pego a nossa cola, pega 1000. Você pode usar qualquer cola pra tecido, tá? Não precisa ser realmente essa cola. Se você já trabalha com uma cola, pode ser a cola que você mais gosta, tá? Não pode ser cola branca, aquelas de escola não, porque a hora que lavar, sai, tá? Essa aqui, a hora que lava, não solta. Eu já fiz teste, ela não solta, tá? Eu colei um jeans pra fazer um teste e essa cola aqui não soltou com jeans. Então, eu gosto de utilizar ela. Passei a cola, aí eu pego uns alfinetes. Vou colocando os alfinetes aqui pra fixar. Tá? E a nossa bonequinha já tá pegando forma, tá bom? Agora, eu vou pra parte que na minha opinião, eu acho mais complicada e demorada pra fazer, tá? Vou tentar fazer o vídeo mais curto possível, que é o do cabelo. Ele é um pouquinho demoradinho pra fazer. Então, eu vou arrumar as coisas e o próximo vídeo vai ser do cabelo, tá? Eu espero que vocês estejam gostando do meu trabalho, tá? Desculpa se eu falo muito rápido ou tá muito baixo. Eu tô tentando melhorar, fazer um vídeo perfeito pra vocês. Pra ficar perfeito, perfeito, ainda vai levar um tempinho, porque gravo com o celular, não tenho muita, como se diz assim, não gravo muitos vídeos, então pode ser que fique um pouco complicado, ou eu falo um pouco rápido, ou eu esqueço alguma coisa, me perdoe, tá bom? Tô tentando fazer o melhor pra vocês, juro mesmo. Vou tentar me aperfeiçoar o mais rápido possível e tentar fazer uns vídeos perfeitos pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando. Compartilha, curte meu vídeo, tá? E qualquer dúvida pode comentar que eu ajudo vocês. Até o próximo vídeo.